Quanto mais velho o vinho, melhor ele fica? A gente sempre escuta falar em envelhecimento de vinhos, e essa é uma das dúvidas que mais surgem. Por quê? O vinho tem que envelhecer e a gente não pode consumir assim quando ele é feito? Necessariamente, um vinho mais velho é de mais qualidade do que um vinho fresco? Mas e se eu guardar o meu vinho no armário? Daqui a 20 anos, ele vai valer mais? São essas as dúvidas que a gente vai tentar responder aqui, nesse episódio do Aprendendo com a Mistral. O envelhecimento é uma característica única dos vinhos. Nenhuma outra bebida tem a capacidade de melhorar depois de pronta. Com o envelhecimento, os aromas, a estrutura e outras características do vinho mudam, deixando o vinho completamente diferente do que ele era quando foi engarrafado. O conceito de envelhecimento já se faz presente tem muito tempo. Na Grécia Antiga e no Império Romano, os vinhos envelhecidos por muitos anos eram muito apreciados. O vinho mais famoso da Roma Antiga, o Falernum, era um branco da atual região da Campânia, que costumava ser consumido só depois de 10 anos de idade. É comum dizerem que o vinho fica cada vez melhor com o passar dos anos, mas é mesmo verdade que quanto mais velho o vinho, melhor ele fica? Esse é um dos grandes mitos do mundo dos vinhos. Só uma pequena parte dos vinhos produzidos no mundo todo tem a capacidade de envelhecerem bem. A esmagadora maioria dos vinhos no mercado atual já são lançados prontos para o consumo imediato. No caso desses vinhos, sejam eles brancos, tintos ou rosados, suas melhores características estão mais presentes enquanto o vinho ainda é jovem, enquanto o frescor no palato e os aromas de fruta ainda estão vivos e exuberantes. Para um vinho poder envelhecer, ele precisa ter algumas características que permitam que ele demore mais tempo para oxidar. A acidez é uma dessas características. Mesmo os brancos mais delicados, quando têm uma boa acidez, são capazes de durar décadas em uma boa adega. Outro fator que garante um bom envelhecimento são os taninos. Quanto mais taninos, mais tempo o vinho consegue aguentar. Geralmente, os brancos fermentados e os tintos maturados em barricas de carvalho também aguentam melhor o passar dos anos. Um vinho que pode ser guardado por vários anos só se beneficia com o envelhecimento se ele permanecer armazenado em condições ideais. A maturação é gradual e não tem como apressar isso sem que ele perca qualidade. Ele deve ser guardado em uma temperatura constante, preferencialmente entre 13 e 16 graus, no escuro e com uma umidade alta, algo em torno de 70%. Se o vinho for guardado em condições diferentes, ele vai ficar maduro antes, mas boa parte das nuances e complexidade que ele teria no envelhecimento longo e gradual vão se perder. No caso dos vinhos comprados para serem consumidos em um prazo de alguns meses, não existe a necessidade de armazenamento em condições perfeitas. É só guardar as garrafas em um lugar fresco e protegido da luz. Um dos aspectos mais gratificantes para quem gosta de vinhos é acompanhar a evolução de um determinado rótulo ao longo dos anos. É praticamente impossível determinar quando um vinho está no seu auge ou quando ele vai começar a declinar e perder as suas qualidades. Um vinho tinto envelhece de maneira muito diferente de um vinho branco. E à medida que o tinto amadurece, ele vai ficando mais claro, mais macio e menos adstringente. A gente consegue ver bem aqui, a diferença das cores. Isso acontece porque alguns dos componentes das cascas das uvas, os taninos, as proteínas e os polissacarídeos, entram em reação com as minúsculas quantidades de oxigênio dentro da garrafa. Eles então se aglomeram, formam partículas mais pesadas e vão parar no fundo da garrafa. A cor, que inicialmente era roxa, profunda, passa a ter um tom mais claro, que lembra a cor de um tijolo. Ao mesmo tempo, os componentes fenólicos, que são os responsáveis pelos aromas do vinho, também reagem entre si. Eles formam outras moléculas com aromas completamente diferentes dos que estavam originalmente no vinho. Os vinhos brancos, por sua vez, ficam mais escuros à medida que envelhecem, ganhando um tom assim mais amarronzado. Ao contrário do vinho tinto, os brancos com menos concentração fenólica, em geral, envelhecem mais
que os vinhos com grande concentração. Os brancos envelhecidos podem mostrar aromas de mel, frutas passas e especiarias. Agora então a gente já sabe quais vinhos devem ser envelhecidos, o que acontece com eles e por que envelhecê-los. Aí com essas informações a gente já pode fazer também melhores escolhas em relação a quais vinhos a gente deve consumir imediatamente e quais a gente deve armazenar. Também fica a dica, né? Porque se você tem um vinho aí de consumo imediato e você está guardando no armário achando que ele vai melhorar ou valorizar, talvez ele esteja estragando. Ficou alguma dúvida em relação ao tema? Então comenta aqui embaixo que a gente vai responder tudo, tá? Esse foi mais um Aprendendo com a Mistral. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Beba com moderação.